4 GB de RAM pega ou não? No notebook do governo Mobo 5950. O debate sobre a suficiência de 4 GB de memória RAM em computadores portáteis, especialmente em modelos básicos como o Mobo 5950 distribuído em programas governamentais, é mais complexo do que parece à primeira vista. Para compreender se essa quantidade de memória ainda é aceitável em 2026, é preciso analisar não apenas o número bruto de gigabytes, mas também o contexto tecnológico, o perfil de uso esperado e as limitações estruturais do equipamento. A memória RAM funciona como o espaço de trabalho imediato do computador. É nela que o sistema operacional carrega processos ativos, que os navegadores armazenam páginas abertas e que os aplicativos mantêm dados temporários. Quanto maior a RAM, maior a capacidade de lidar com múltiplas tarefas simultaneamente sem recorrer ao disco rígido, que é muito mais lento. Durante a década passada, 4 GB foi considerado o mínimo para rodar sistemas modernos. Mas esse mínimo foi estabelecido em um cenário em que os softwares eram menos pesados e os navegadores consumiam menos recursos. Hoje, o Windows 10 e principalmente o Windows 11 já ocupam entre 2 e 3 GB apenas para manter o sistema em funcionamento. Isso significa que, ao ligar o Mobo 5950 com 4 GB de RAM, o usuário já começa com quase toda a memória comprometida. Na prática, o que isso implica? Se o estudante ou trabalhador abre o navegador com 3 ou 4 abas, já está consumindo mais de 1 GB adicional. Se, ao mesmo tempo, abre um documento no Word e um PDF para consulta, a memória disponível se esgota rapidamente. O resultado é a lentidão, as travadas e até congelamentos ocasionais. O computador passa a usar o disco rígido como memória virtual, o que gera um efeito de gargalo. Cada comando demora segundos a mais para ser processado, e a experiência se torna frustrante. É importante destacar que o Mobo 5950 não foi projetado para tarefas pesadas. Trata-se de um notebook de entrada, pensado para atividades básicas como navegação leve, edição de texto simples e acesso a plataformas educacionais. Nesse contexto, 4 GB de RAM ainda pega, mas apenas se o usuário tiver disciplina no uso. Isso significa abrir poucas abas, evitar programas pesados, não insistir em multitarefa real e aceitar que a máquina não terá desempenho comparável a notebooks modernos com 8 GB ou 16 GB. Por outro lado, quando se fala em atividades mais exigentes, como aulas online com vídeo em alta qualidade, softwares de edição de imagem, programação em ambientes robustos ou jogos, 4 GB se torna insuficiente. O sistema não consegue lidar com a sobrecarga e a experiência degrada rapidamente. É como tentar carregar um caminhão com a capacidade de um carro pequeno. Até funciona se a carga for leve, mas qualquer excesso compromete o desempenho. Existe, porém, um caminho para melhorar essa situação. Se o Mobo 5950 permitir expansão de memória, adicionar mais 4 GB e chegar a 8 GB transforma radicalmente a experiência. Com 8 GB, o sistema tem espaço para rodar o Windows com folga, abrir diversos programas e manter o navegador com várias abas sem engasgos constantes. Outra melhoria significativa é substituir o HD por um SSD. Mesmo sem aumentar a RAM, o SSD acelera a abertura de programas e reduz o impacto da memória virtual, tornando o uso mais tolerável. Ainda assim, é preciso reconhecer que 4 GB em 2026 é um limite apertado. O usuário que depende desse notebook precisa adotar estratégias de sobrevivência digital. Isso inclui usar navegadores mais leves, como Firefox ou versões otimizadas, preferir aplicativos offline em vez de plataformas pesadas na nuvem, manter o sistema limpo de programas desnecessários e evitar abrir muitos arquivos simultaneamente. Em alguns casos, instalar distribuições Linux leves pode ser uma alternativa, já que consomem menos memória que o Windows. Em resumo, o Mobo 5950 com 4 GB de RAM não está morto, mas vive no fio da navalha. Para tarefas básicas, ele ainda cumpre o papel. Para qualquer coisa além disso, sofre bastante. A resposta à pergunta pega ou não pega? Pega, mas com limitações severas e exigindo paciência. O ideal seria 8 GB de RAM e SSD, mas se não houver como, é possível sobreviver com disciplina e uso consciente. Esse panorama mostra que a questão não é apenas técnica, mas também social.
O notebook do governo é muitas vezes a única ferramenta de acesso digital para estudantes e trabalhadores de baixa renda. Mesmo limitado, ele representa a inclusão. O desafio é que a tecnologia avança rápido, e o que era aceitável há 5 anos hoje já é considerado insuficiente. A discussão sobre 4 GB de RAM no Mobo 5950 é, portanto, também uma discussão sobre desigualdade digital. Quem depende desse equipamento precisa se adaptar a restrições que outros usuários já não enfrentam. Portanto, a leitura crítica é clara. 4 GB de RAM ainda permite que o Mobo 5950 funcione, mas apenas dentro de um escopo muito restrito. Para quem precisa de mais, a máquina se torna um obstáculo. Para quem só precisa do básico, ela ainda é uma ponte para o mundo digital. O problema é que o mundo digital de 2026 exige cada vez mais, e essa ponte já começa a se desgastar. Fiquem com um pequeno vídeo agora explicando melhor. Os créditos estarão na descrição. E aí galera do canal, beleza? Galera, tô aqui com mais um vídeo, tirar uma dúvida de um inscrito, beleza? Porque galera, vocês sabem, eu vou até botar aqui pra vocês verem. Aqui ó, leiam aqui ó, o notebook meu que eu tenho é o do governo Mobo 5950, beleza? Que é aquele branco com detalhes azul da Positivo, beleza? Como vocês sabem galera, me desculpem aí a zoada que tem um som aqui numa casa que tá ligado. Não importa se vai passar algum carro aí com barulho, o que eu quero é tentar ajudar o inscrito, beleza? Vamos embora. Como vocês podem ver, eu tô no meu canal, ó, beleza? Aqui, a pergunta que não quer calar. Mano, eu sei que ele é 2 GB de RAM, mas será que eu consigo colocar um pente de 4 GB de RAM? Galera, eu fui num amigo meu que ele mexe com computador, essas coisas. Uma assistência técnica. Ele é meu amigo, ele sabe mexer nessas coisas, ele desmonta, faz limpeza, troca essas coisas, HD, essas coisas. Ele é profissional. Beleza? E eu confio no trabalho dele. Vamos embora? Galera, como vocês podem ver, ó, aqui ó, ele é 2 GB de RAM e aqui sistema operacional é o que você vai escolher. No caso, formatar você escolhe. Windows 7, Windows 8, Windows 10, essas coisas, e escolhe se quer o sistema 32 bits ou 64 bits. Galera, como vocês podem ver, o processador Intel Atom, tá um CPU M2600. Galera, ele tem dois núcleos de 1.60 GHz. E ele tem 4 processadores. Aqui são 2 núcleos, beleza? E ele tem 4 processadores. Mas como é que eu sei disso? Galera, vamos lá. Eu vou usar o teclado digital porque esse meu teclado tá ruim, beleza? Uma dica para vocês. Esse teclado de vocês, do notebook de vocês normal, desse notebook eu tô falando, dos 5950, não sei dos outros. Ele não aguenta muito rojão. Então, galera, o que eu recomendo é vocês comprarem um teclado para vocês, beleza? E um mouse. Aqui você mexe no bagulho do notebook, mas compra um mouse baratinho, um teclado, e vocês vão na assistência técnica. Não tem coisa fácil, só é você desconectar esse teclado que vocês estão, certo? Que esse teclado original ele dá muito defeito dele, beleza? Vocês vão lá, quem souber faz o procedimento, quem não souber leva numa assistência técnica, beleza? Da confiança de vocês, de preferência da confiança de vocês, beleza? Como eu sei fazer, se eu tiver com tempo eu faço, se não eu vou levar nesse meu amigo de confiança para eles fazer. Lembrando uma coisa importante, só leve, galera, numa assistência técnica da confiança de vocês, beleza, galera? Nunca leve no desconhecido, beleza? Pronto, vamos lá. Galera, eu recomendo a vocês, se por acaso pegar, galera, 4 GB de RAM, eu recomendo vocês, galera, formatar o notebook, porque ele vai ficar 4 GB de RAM ao sistema 32 bits. E vocês sabem, galera, que os jogos de hoje em dia, ele requer muito sistema operacional de 32 bits, aliás, de 64 bits, perdão. Os jogos de hoje, repetindo, os jogos de hoje, o tipo de sistema operacional é 64 bits, então 32 bits já está ultrapassado, beleza, galera? Já está ultrapassado. Então, galera, se vocês conseguirem colocar o pente de 4 GB, vocês têm que alterar para 64 bits. E, galera, eu vi muito vídeo aí no YouTube falando que tem como
colocar o sistema operacional 64 bits sem formatar. Isso é mentira. Se vocês quiserem ir no canal BPV, tem lá um vídeo ele explicando sobre sistema 32 bits, sistema operacional 32 bits 64 bits. Teve um inscrito dele do canal BPV que perguntou se poderia mudar de 32 para 64 sem formatar. Não tem como, galera, só formatando, porque o tipo de sistema operacional de 32 já é totalmente do 64. Entendeu, galera? Então, e outra também que eu vi que outro inscrito dele perguntou que ele tem um computador de 16 GB de RAM, só que como o sistema operacional dele é 32, o leitor, no caso do computador dele, só conseguiu ler 3 ponto alguma coisa de giga de RAM. Só 3 GB de RAM, o sistema operacional 32 bits só leu 3 GB. Só que no computador dele tinha 16 GB de RAM. Entendeu, galera? Então, eu recomendo, se vocês forem botar para um pente de 4 GB e pegar o pente de 4 GB, vocês tem que formatar. Vocês escolhem o Windows. De preferência, galera, o Windows 7 é o que pega nele. É o Windows 7 Ultimate, é o que pega nele. Beleza, galera? É o que pega nele, beleza? Aí vocês mudam, se pegar o pente de 4 GB, vocês mudam para o de 64 bits. Alguma dúvida, deixe nos comentários, beleza? Pronto, galera, vamos lá. Vou mostrar a vocês. Beleza? Se vocês quiserem ver também, é só vocês fazerem o que eu estou fazendo aqui, beleza? Espero, galera, estar ajudando vocês, beleza? Pronto, vocês clicam aqui. E aqui, galera, vocês vêm aqui, ó, vai estar em geral, vocês vêm aqui, inicialização do sistema. Você vem em opções avançadas. E aqui, galera, aqui, número de processadores. Vai estar em 1, galera, em 1. Vocês coloquem 4. Beleza? Eu não vou fazer porque já está aqui. Vocês coloquem 4, beleza? Para que esse número de processadores estejam ativados, 4, vocês dão um OK. Pode dar um OK aqui. E galera, se pedir para reiniciar, vocês reiniciam, galera, que é para dar êxito. Para aquela opção marcada, dar êxito, beleza? Eu vou sair sem reiniciar, porque eu já fiz o procedimento. Se vocês não tiverem feito ainda, façam. E se pedir para reiniciar, vocês reiniciam, beleza? Eu vou sair sempre, porque senão para a gravação. Pronto, respondendo a pergunta aqui do Like japonês, eu vou ler like japonês. Aqui, ó, mano, eu sei que ele é 2 GB de RAM, mas será que eu consigo colocar um pente de 4 GB? Aí eu coloquei aqui, galera, ó. Realmente, um inscrito meu falou comigo e eu levei nessa assistência técnica do meu amigo, ele disse que não pegava. Certo? E também ele falou, Jairão, é bom você tentar. Por quê? Porque ele nunca testou nada nesse notebook, nunca trocou pente. Ele disse porque sabe qual é a placa-mãe dele, entendeu? A placa-mãe. Aí o que vocês fazem? Você leva numa assistência técnica e perguntam, ou se não, de preferência, que nem eu coloquei aqui no coisa aqui dele, ó, aqui, ó. Que eu respondi. Aí eu botei, se eu fosse você, eu levaria um notebook na loja onde você fosse comprar e lá você teria certeza se pega ou não. Espero ter ajudado. Vou fazer um vídeo agora explicando, que é o que estou fazendo agora. Você vai levar, meu amigo like japonês, se você quiser realmente testar, faça isso, coloque o sistema 64 bits, sistema operacional 64 bits e o Windows 7. Não recomendo você botar o Windows 8, 8.1 ou 10, porque é muito pesado para esse notebook. Mas se você conseguir colocar, ó, o pente de 4 GB, você só vai formatar se você conseguir colocar para 4 GB. Aí você pode botar um Windows 10, certo? Aí você pode colocar o Windows 10, creio eu, Windows 10. E só que 64 bits, beleza? Eu vou explicar outra coisa para você. Aqui, ó. Não, pera aí, aqui. Deixa eu ver se eu lembro agora, pessoal. É muita coisa. Deixa eu ver se eu lembro agora. Sim, lembrei. Galera, o Windows 10, quando você vem com ele novo, ele vem nessa resolução, ó, 800 por 600. Aí você atualiza o drive de vídeo, e ele vai dar essa resolução, ó, 1024 por 600. Tá vendo, galera? 1024 por 600, beleza? Pronto. Que é que nem eu tô fazendo o vídeo aqui, ó.
Aqui, ó, 1024 por 600, tá vendo, galera? Então, galera, é o que eu tô falando. Tem muitas coisas para saber sobre esse notebook, beleza? Então, galera, aí se vocês colocar o Windows 10, vai vir 800 por 600, galera. A resolução total dele vai vir 800 por 600. Só que eu nunca atualizei o drive de vídeo do Windows 10 e não sei se tem como botar no Windows 10, galera. Se tem como botar no Windows 10 para 1024 por 600. E vocês sabem, galera, que a grande maioria dos jogos só nessa resolução aqui não abre. Tipo o Need for Speed Underground 2, que eu já instalei o Windows 10 aqui. O Underground 2 não abriu. O Monster Wanted não abriu. Vários jogos não abriu, beleza, galera? E abre, agora fica dando lag, fica travando, fica aquela bagaceira. Então, galera, se vocês colocarem o Windows 10, eu não recomendo. Mas vocês tentam atualizar. Se 1024 por 600, beleza. Se não, é o jeito. Porque eu tentei atualizar o drive de vídeo do Windows 10 nesse notebook e não consegui. Beleza, pessoal? Então, eu vou fazer uns 15 minutos de vídeo. Sim, galera, é que nem eu estou falando para vocês. Se vocês colocarem de 64 bits aqui, aliás, os 4 GB de RAM, o pente de 4 GB de RAM, vocês podem mudar o sistema operacional. Aliás, se mesmo com os 2 GB de RAM vocês forem formatar, botem para 64 bits, que a grande maioria dos jogos, galera, está vindo 64 bits. Beleza? E de preferência, galera, colocar o Windows 7 Ultimate o mais atualizado. E de preferência, vou dar uma dica, se vocês formatarem, colocarem, entendo do início. Se vocês colocarem o pente de 4 GB e pegar, vocês vão mudar o sistema operacional para 64 bits na hora da formatação. Isso é quem souber fazer, beleza. Quem não souber, avisem a pessoa que for formatar, que coloque, no caso, o Windows 7 Ultimate e 64 bits, galera. Beleza? Eu recomendo. E outra, galera, o Windows 10, se vocês instalarem o Windows 10 aqui nesse notebook do governo, esse programinha aqui, ó, que é o TF Deterrent, ele não vai pegar. Porque se vocês não tiverem esse programinha aqui, vai bloquear o notebook de vocês, que nem muita gente já sabe. Entendeu, pessoal? Então, é mais ou menos isso que eu estou tentando explicar para vocês. Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, vocês deixam aí nos comentários. Se inscrevam e deixem o like, vai ajudar muito. Vai me incentivar a trazer mais vídeos igual a esses, ou gameplay, ou tutoriais, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero ter ajudado vocês. E nós estamos juntos. Deixa eu ir aqui. Sim, galera. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. BPV. Pronto. Se vocês quiserem entender, galera, o jeito que eu tô falando, vocês assistem esse vídeo aqui, ó. Aqui, vocês podem até ver que eu já até pesquisei, tá vendo? Droga. Aqui, ó. Vocês podem ver que eu até fui assistir. Pronto. O vídeo é esse aqui, galera, ó. Vocês sabem as diferenças entre o sistema operacional 32 bits e 64 bits? Tirando dúvidas. Assiste esse vídeo aqui, galera. Pronto. Galera, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver quanto tempo vai de vídeo. 12 minutos e 53. Pronto, eu acho que vai dar tempo. Galera, lembrando que esse vídeo aqui, ó, todos os créditos desse vídeo aqui para o canal BPV, viu, galera? Eu só estou colocando para tirar alguma das dúvidas de vocês, beleza? Mas todos os créditos vai aqui, ó, para o canal BPV, beleza? Pronto, vamos assistir, galera. Sistema operacional de 32 bits, 64. Sistema operacional de 32 bits, 64 bits. Você sabe que tem muita gente com muitas dúvidas
tirando alguma dessas dúvidas agora. Eu sou o Leonardo Cruz, seja muito bem-vindo aqui no canal. Não sei por que tá fazendo isso. Acho que é porque tá gravando, mas vamos ver aqui. Ó, eu voltou ao normal, vamos ver. Eu já começo esse vídeo pedindo o seu like. O seu like é muito importante para o canal. Compartilhe também esse vídeo o máximo que você puder, principalmente lá nos grupos do WhatsApp que você faz parte. E se você é novo por aqui, já desça a tela e se inscreva aqui no canal para você não perder as novidades. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho. Galera, eu vou fazer só uma coisa aqui, eu vou pausar aqui um pouquinho o vídeo e já volto, beleza? Galera, voltei aqui. Vamos ver o vídeo, espero que saia tudo correto. Sobre dúvidas que as pessoas têm sobre o sistema operacional de 32 bits e 64 bits, qual poder usar, qual que é melhor. Enfim, para você entender direitinho a sigla, né, 32 bits e 64 bits, isso é a sigla do processador e mostra quanto o processador, a CPU, no caso, né, ela vai conseguir lidar com a questão de memória RAM. O 64 bits ele tem capacidade muito maior para lidar com muito mais quantidade de memória RAM. Aí galera, vocês estão entendendo agora o que eu quis dizer? Vamos voltar pro vídeo. É basicamente isso aí. Agora vamos para as perguntas aqui. Eu separei aqui algumas perguntas que as pessoas sempre fazem aqui no canal. Ó, a primeira pergunta aqui, ó. Coloquei 16 GB de memória RAM. Aí galera, aquela coisa que eu falei, tá vendo galera? Aí vocês vão comprovar, tá vendo? Eu gosto de provar as coisas, eu gosto de falar e gosto de provar, aí ó. Mas o meu Windows só reconheceu 3,25. Por que isso acontece? Aí, tá vendo pessoal? Simples, né? O Windows provavelmente está utilizando a versão 32 bits. Como eu falei, ele tem a capacidade muito menor de lidar com memória RAM. Então não adianta você botar 16 GB e ter um sistema operacional baseado numa arquitetura de 32 GB. Ele não vai ler essa quantidade toda de 16. Então você vai precisar sim trocar, você vai precisar botar 64 bits. Galera, licença aqui, eu vou ver só outra coisa aqui. Me desculpem, está interrompendo. Pronto, galera. Voltando aqui, vamos lá pro vídeo. Outra pergunta que muita gente faz. Quero trocar o meu Windows de 32 bits por 64 bits. É possível sem formatar? Não, não é possível. Aí, galera, aquilo que eu falei, tá vendo, galera? Que não é possível trocar. Aqui, ó, muita gente aqui, ó. Tem muita gente fala com... Tem muito vídeo aqui no YouTube dizendo que tem como trocar. Não tem, galera. Como vocês estão vendo, não tem. Você trocar o sistema, você vai trocar uma arquitetura toda. Então, para você trocar de 32 para botar 64, você vai precisar formatar o seu computador. Não tem jeito. E por último aqui, não menos importante, também a dúvida de muitas pessoas, programas em 64 bits rodam em sistema operacional de 32 bits? Não, não roda, só quando é inverso. Se você pegar um programa de 32 bits, se você estiver utilizando o Windows 64 bits, ele vai conseguir rodar sim. Agora, o ideal mesmo é que você coloque, por isso que as produtoras de programas de software, eles desenvolvem a versão, a maioria delas desenvolve a versão para 32 e a versão para 64, justamente para você casar um com o outro. Mas, respondendo essa pergunta, se você tiver um sistema operacional de 32 bits, vamos supor, você vai querer usar um Adobe Premiere da vida, que só roda em 64, você vai ter problemas, você não vai conseguir botar esse programa aí no seu computador. Se tem alguma outra dúvida que eu não respondi aqui, deixa aqui nos comentários que assim puder eu respondo. Galera, eu recomendo muito vocês se inscreverem ó, no canal BPV. Beleza, galera? Assistam aí que ele tira muitas dúvidas, beleza? Vocês vêm assistir aqui ao canal BPV, beleza? Se inscrevam no canal dele também, beleza, galera? Que eu confio e aprovo o canal BPV. Se inscrevam aí e todos os créditos desse vídeo que eu acabei de mostrar, todos os créditos vai para o canal BPV, beleza? Porque vocês sabem, né? Se não tem o YouTube, você já sabe como é. Pronto, galera, eu vou fechar aqui. Galera, se inscrevam no meu canal, deixem um like, espero ter ajudado aquele meu inscrito, beleza? Mas se ele não for meu inscrito,
ele vai se tornar AC, beleza? Deixem o like, se inscrevam no canal, espero ter ajudado, meu amigo. Meu amigo deixa eu ver, é o like japonês, beleza? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que eu disse a você que ia fazer o vídeo e fiz o vídeo, beleza? Tamo junto, valeu e fui! Se inscrevam-se no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.